graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Tá todo mundo na paz de Cristo, todo mundo bem de saúde aí, espero que sim, né? Sei que a gente passa por momentos difíceis aí, como eu já disse em outros canais, eu também tô passando pelas minhas lutas, né? Tem dia que eu fico meio para baixo, meio triste, né? Mas eu me agarro com o Senhor e Ele me fortalece de novo, né? Sei que às vezes as pessoas estão passando por coisa pior do que as minhas lutas, né? E eu sei disso também e oro por todos vocês, tá? Sempre ponho todos os irmãos que eu conheço, que eu não conheço em oração. Peço por judeus, pelos irmãos americanos, pelos portugueses, pelos chineses que são perseguidos, pelos japoneses, pelos coreanos que são também perseguidos fisicamente, tá? Pela minha família. Sempre tô em oração aí pelos irmãos. Já passei por momentos de perdas de relacionamento, momentos de perda de familiares, momentos de dificuldade financeira, né? E já passei pelas bênçãos também, colhi as bênçãos do Senhor. E eu dou graça em tudo, hoje eu tenho uma visão diferente. Então, saudações a vocês aí, vamos pro vídeo. Hoje mais um vídeo aí que eu vou fazer sobre a teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, viu? Esse é um polêmico, né? Assunto polêmico. O pessoal não gosta também muito, não. Porque muitos aí, alguns, não vocês aí, né? Mas, sei lá, pode ser. Tem alguns que é amante do dinheiro, né? Vamos lá. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse é um tipo de e-mail dos mais tristes que eu costumo receber, porque ele vem de pessoas que descobriram que foram iludidas por lobos em pele de cordeiro. E nesse e-mail você diz o seguinte: eu gostaria de saber, abre aspas, eu gostaria de saber o que você pensa acerca do que está escrito em João 10:10, pois a teologia da prosperidade tem tentado me ensinar que eu, para me sentir filha de Deus e para que Ele me ame, eu tenho de ter uma vida próspera. Se eu ainda não tenho uma vida próspera, é porque não sou filha legítima de Deus. Olha aí. O que você tem a me dizer, fecha aspas. O versículo que você citou eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, de João 10:10. Eu vejo que você realmente foi vítima dos lobos vestidos de ovelhas, ou pior ainda, de pastores que vivem por aí desafiando a Deus. O Senhor Jesus falou de pessoas que profetizariam no seu nome, fariam milagres no seu nome, expulsariam demônios no seu nome. O que ele disse? Não vos conheço. Ele disse que parte de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7:23. Quem seriam essas pessoas? Certamente não seriam ateus, não seriam espíritas, não seriam muçulmanos, não seriam budistas ou coisa do tipo. São pessoas que usam o nome do Senhor Jesus para proveito próprio. E a melhor isca para atrair multidões é dizer que ficarão ricas. O que, de certa forma, é coerente com o próprio modo de vida que esses falsos profetas e falsos pastores levam. Afinal, eles ficaram ricos, não ficaram? Então a maioria das pessoas segue a eles pensando o seguinte: bom, se funcionou com eles, vai funcionar comigo também. Historicamente, a doutrina da prosperidade, esse neopentecostalismo que nós vemos hoje na TV e no rádio, isso teve início nos Estados Unidos com uma decorrência do enriquecimento dos pastores e pregadores de lá. Com a evidente evolução do seu padrão de vida, cada vez eles ficavam mais ricos, né, graças ao crescimento do número de fiéis que os seguiam, e sendo a antiga teologia fundamentalista de simplicidade, de vida simples, etc., e de contentamento com o suficiente, né, depois de ter sido pregada por décadas, ela começou a criar um problema de imagem. O pastor pregava que devemos nos contentar com o que temos e ao mesmo tempo ele enriquecia. Então começou a haver um problema aí e alguma coisa precisava ser mudada na pregação deles, para fazer crer que a fidelidade a Deus enriquecia financeiramente. E esse foi o argumento que passaram a pregar então. A partir de então, pastores prósperos eram sinônimo de fidelidade e comunhão com Deus. Pastores pobres eram porque não tinham comunhão com Deus, não estavam prosperando.
Portanto, os mais prósperos atraíam mais gente, o que os tornava ainda mais prósperos. E é assim até hoje. As pessoas olham, quando um jornal fala da notícia lá que o pastor fulano é milionário, que tem jato de não sei quantos milhões de dólares e tal, isso não vai atrapalhar nem um pouco os negócios dele, porque as pessoas que seguem esse tipo de gente são aquelas que seguem prosperidade. Então, se o pastor A tem um jato de 15 milhões de dólares e o pastor B tem um jato de 5 milhões de dólares, vamos seguir o pastor A que está dando mais certo para ele. A vida em abundância que o Senhor promete é a própria vida dele, naqueles que creem nele. Não é vida com abundância de bens. Eu não consigo entender como é que o diabo consegue cegar tantas pessoas. Eu também não. Está aí uma boa pergunta. Como se fosse um talismã para dar boa sorte, e não como o salvador de pecadores. É muito fácil desmascarar essa doutrina da prosperidade, quer ver? O Senhor Jesus foi rico? Não. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, e os poucos pertences que ele tinha foram divididos pelos soldados quando ele morreu. Os apóstolos foram ricos e saudáveis? Não. Eles viviam presos, perseguidos, precisando se ajudar uns aos outros e até contar com a ajuda dos irmãos e alguns deles doentes. Então, com base em quê? Todas essas promessas dessas igrejas e desses pregadores da prosperidade, com base em quê? Com base no Antigo Testamento. Exato. Porque quem não entende as dispensações. Sim, promessas terrenas de prosperidade. Sim, para o povo judeu. Um povo que nunca recebeu promessas especiais. Aquele povo do Antigo Testamento, Israel, foi prometido terra, colheita, saúde, filhos e tudo em abundância mesmo, porque a perspectiva que eles tinham era de morar numa terra prometida. A terra que manava leite e mel, que foi prometida por Deus para eles. O que foi prometido, porém, ao cristão, enquanto ele é peregrino nesse mundo, não tem nada a ver com as promessas. Porque nós não somos desse mundo, somos um povo celeste. Qual a promessa feita ao cristão? O céu. E aqui no mundo? No mundo tereis aflições. Ou aflições do Senhor Jesus em João 16. Não aceito isso. Mas e os bens materiais? Eu devo me contentar com o que Deus me deu até aqui? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Seria pedir muito que nós aceitássemos este conselho como sendo a mais pura palavra de Deus? Não, isso é a palavra de Deus, isso é o que Deus nos diz. Não se deixe levar pelo engano do diabo. Sim, é o engano do diabo que são pregados nessas igrejas neopentecostais de prosperidade. É engano do diabo, porque ele quer colocar os nossos olhos neste mundo e não no céu. Colossenses diz para pensarmos nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. E Timóteo diz que os que querem ficar ricos caem em engano. Os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína da perdição. Na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6:9. Você não vai escutar esses pregadores falando isso na igreja. No púlpito. Não vai. É claro que existem cristãos ricos, porque Deus quis assim. Isso, mas eu falo. Assim, o foco do cristão não é prosperidade financeira. Lógico que se ele trabalhar com honestidade, não pisar em ninguém, não enganar ninguém, ele pode ficar rico e Deus abençoar, pode. Mas isso não vai ser todos os cristãos que vão enriquecer financeiramente. Vai ter alguns que o Senhor vai permitir que fique pobre. E por isso você não vai mais servir o Senhor, então. Que Deus é esse? Não quer servir mais Deus, não? Então tá bom, siga o seu caminho, Vai lá para onde você quiser ir. Eu tô falando, a gente está falando o que está de acordo com a palavra. Você quer aceitar, aceite. Se não quer, mande para bulufa. Entendeu? Vai fazer o quê? Cada um segue o que quer, irmão. Aqui é um canal que eu oriento mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia. Embase com o vídeo de outros irmãos sinceros que pregam semelhante à Bíblia, para destruir os falsos impostores irmãos, falsos cristãos e falsos profetas e enganadores, filhos do inimigo, porque isso Jesus falou. Eu falo que repete o mestre, o meu Senhor, tá? Porque ele nos induz a falar isso daí. Não é que eu estou mandando juízo não, porque aqueles lá já foram condenados, os fariseus daquela época lá, os religiosos. E se esses daqui não mudar de vida,
Não sou eu que estou falando que eu não tenho o direito de condenar ninguém. Quem está falando é a palavra. Jesus fala isso. Jesus está dando tempo para todo mundo se arrepender dos seus pecados. O dia que o Senhor voltar, não vai ter mais tempo. Aí o juízo vai vir. Porque ele já está demorando, todo mundo já está duvidando que ele vai voltar. Entendeu? Então, cara, eu vou te falar, viu? Vamos lá. Ou a meta do cristão, enriquecer. Não. A mensagem da palavra de Deus é clara demais. Porém, a concupiscência do nosso coração é que não quer enxergar isso. Concupiscência, desejo do coração. A simplicidade de que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar você dos seus pecados e do juízo eterno. Isso. Ele não veio aqui para lhe dar uma empresa, uma casa em Miami, fazendas, meia dúzia de carros importados. Não. Se aqui você tiver uma vida que é 100% maravilhosa, você ia querer se mudar para o céu? Não, ia querer ficar aqui. Ele ia querer ficar no mundo, no mesmo mundo onde o Senhor foi crucificado, no mesmo mundo que terá tudo queimado com fogo no final, carros importados, mansões, empresas, tudo. O Senhor vai destruir tudo Você quando ele vier. Ainda que, abre aspas, ainda que o Senhor Jesus Cristo seja verdadeiramente meu pastor, eu sou uma pessoa muito competitiva, mas sem visão alguma. Por isso estou sem qualquer sinal de prosperidade na minha vida, o que eu acho uma tremenda incongruência, fecha aspas. Que tal você olhar para Cristo e não para a sua vida? Existe uma doutrina chamada doutrina do domínio, teologia do domínio, que acredita que a igreja seja a substituição de Israel. E essa doutrina, essa teologia, leva a crer que as bênçãos do Antigo Testamento... Outro erro, porque Israel é o povo terreno de Deus. Nós somos povos celestiais, igreja. Tem povo de Israel na igreja que se converteram a Cristo? Tem, que faz parte do membro do corpo de Cristo. Mas nem todos os judeus creem que Jesus veio e morreu. Eles estão esperando outro Jesus aí que vai ser o anticristo, certo? Depois alguns, no final dos tempos, vão se converter. Alguns judeus, não todos, certo? Então, muitos religiosos protestantes acreditam que nós somos a continuação do povo judeu. Não, o povo judeu, entenda. A igreja veio depois do povo judeu. O povo judeu é o povo terreno que Deus escolheu para dar prosperidade, terra que mana leite e mel e tudo isso aí que ele falou. Depois que a igreja ficou conhecida, que eles nem sabiam o que era igreja, foi revelado a Pedro primeiro, e Pedro nem sabia o significado. Depois que Paulo veio trazer o significado da igreja, revelar o que era igreja, entendeu? Os mistérios, foi Paulo que revelou o mistério de Cristo. Então... aí em Atos 2 foi formada a igreja, que é o corpo de Cristo. Não é formado o templo religioso, é o corpo. O templo foi destruído no ano 70. Deus não mandou construir outro nenhum. Tá? Os homens que construíram porque quiseram, certo? Para fazer fraudulência. E falar pôr o nome de igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Como que vai pôr o nome de igreja nisso daí? Aí, o que acontece? A igreja não é continuação do povo judeu. O povo judeu que se converteu a Cristo, que entra na igreja, faz parte da igreja. Porque aí, leia lá Gálatas e Efésios, Deus derrubou o muro de separação entre os gentios e os judeus e fez um só corpo, onde congrega os gentios e judeus convertidos ao nome de Cristo. Forma a igreja, entendeu? Todos que é convertido ao nome de Cristo, de qualquer nação, inclusive judeus, é a igreja, que é o corpo de Cristo, é o membro do corpo de Cristo. Aqueles que não são convertidos não faz parte da igreja. Judeu que não é convertido não é igreja ainda. Pode se tornar lá no final dos tempos, mas ainda não é, porque ele não crê no corpo, na morte e ressurreição do Messias, não crê no Messias que já veio, entendeu? Então, a igreja não é nada de continuação do povo judeu. A igreja, aqui a gente está peregrinando, nós somos povos convertidos, e a nossa cidadania virou celestial. Não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem, ó. Você vai levar os seus bens daqui, você vai levar dinheiro pro caixão, você vai levar. Pega o caixão de ouro, põe o caixão, compra o caixão de ouro para você. Vai ser comido do mesmo jeito pela terra. Ai. Os judeus, os israelitas, seriam agora para a igreja, que teria ocupado o seu lugar. Mas isso é uma tentativa de usurpar, uma usurpação das promessas que Deus fez a Israel. É tentar fundamentar a doutrina da prosperidade material para o cristão, o que não tem fundamento na doutrina dos apóstolos.
O judeu, da nova aliança, não tem. Israel, depois que Cristo veio, e um remanescente judeu fiel a Cristo será restaurado nos tempos da grande tribulação. Exatamente. Aliás, muito do que nós encontramos nos Salmos nos falam desse remanescente, dos seus exercícios diante de Deus, das suas perseguições, principalmente do Salmo 42 ao 49 e também do 79 ao 87. Hoje, o judeu convertido a Cristo faz parte da igreja, não é mais aos olhos de Deus. Exatamente, não é mais judeu, ele é a igreja, ele é membro do corpo de Cristo. Houve uma época quando havia na terra só gentios. Depois você passou a encontrar gentios e judeus. Hoje, na terra, existem gentios, judeus e igreja. Se você ler 1 Coríntios 10, isso, 32, você tem que entender as dispensações. Judeu, gentil. A igreja pode ser tirada da terra. Quem são gentios? São povos que não são convertidos a Cristo, são de outras nações. Judeu é o povo hebreu, o povo judeu. E igreja é aquele que se converteu a Cristo. Tanto faz ser ele judeu ou de outras nações, ou a gente que é daqui do Brasil. Se você acredita na morte e ressurreição de Cristo, você é a igreja. Entendeu? Você já entregou a sua vida para Jesus, você é a igreja. Os judeus que acreditam no Messias que já veio, é a igreja. Aí tem aqueles que ainda não creram, que vão crer na grande tribulação. Outros nunca vão crer, vão morrer sem crer. Outros judeus, entendeu? Então é isso. Hoje tem judeus, gentios, que é os que não crê, de outras nações, e igreja, que são nós que éramos gentios, que viemos a crer, que deixamos de ser gentil, passamos a ser igreja. É isso. Vamos. E aí ficarão gentios e judeus na terra. Isso continuará existindo durante o milênio, o reino dos 1000 anos de Cristo aqui na terra. Só então, depois dos 1000 anos de Cristo, virá o estado eterno, que é quando Deus terá só um povo. Então, o tabernáculo, a presença de Deus habitará com os homens. Exatamente. Veja, por exemplo, 2 Timóteo, a última carta de Paulo, que trata dos últimos dias. 1 Timóteo fala dos últimos tempos. Nos últimos dias, quando não falta mais nada para o Senhor chegar, Ele está às portas. O capítulo 3 de 2 Timóteo fala da degradação do testemunho cristão, e ali não são pagãos os homens amantes de si mesmos, mas são cristãos professos. Eles levam cativos. O que é o cristão? O que é o cristão professo? É o cristão só de boca, não nas atitudes. Então não são o cristão verdadeiro, são o joio que o Senhor Jesus falou, que vai separar no final dos tempos o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Entendeu? É isso. Quem são os falsos? Onde eles estão? Eu não vou falar mais nada. Eu sei onde eles estão, mas a pessoa fala que eu que sou o anticristo. Ele aí que não frequenta tempo também é anticristo. Nós somos todos anticristo, porque estamos perseguindo a igreja de Deus. A igreja verdadeira somos nós, que somos perseguidos. Nós somos a igreja, que nem o Edir Macedo quando foi preso, e até o próprio Valdomiro, que tem tempo religioso. Estou sendo perseguido. Está sendo perseguido uma pinóia, rapaz. Você é um falso profeta. Você sim é um falso profeta. Tá? Valdomiro, esses caras aí, tudo. Tá? As pessoas que seguem esses caras são cegas, não querem enxergar, problema delas. Entendeu? Nós estamos aqui para alertar, porque nós amamos as almas, mas as almas não querem, então larga lá. Ore somente por elas e larga lá no Monte Sião. O dia que ela não quiser ir vir o juízo final e se queimar, aí já é tarde. Vamos lá. As concupiscências ou desejos ardentes por coisas diversas seriam, acaso, pessoas que querem ter de tudo, ficar ricas? É exatamente isso. Essas que caem nas garras desses homens, desses falsos cristãos, de 2 Timóteo capítulo 3, leia o capítulo 3 de 2 Timóteo. Esses lobos que pregam prosperidade material e cura física, e que inventam sabonete santo, água benta no Rio Jordão, azeite de Israel, superstição, crendices, daquilo e outras coisas. Isso aí, enchem as suas igrejas. esses costumes aí era para o Antigo Testamento, gente. No Novo, na Nova Aliança, não tem nada dessas cerimônias. Fogueira santa, óleo ungido, não sei o que ungido, não tem. A única coisa que o Senhor pede é a fé genuína, pura, sincera de coração. É você crer na palavra dele e pôr em prática. É isso. Não tem mais nada. O vinho está na palavra, o pão é a própria palavra, que é o Cristo. Cristo se chama do pão da vida. Cristo é a porta, Cristo é o sangue do Cordeiro, Cristo é a água da fonte da vida. Cristo, a palavra, é tudo, tá lá. É só você estudar a palavra, tomar posse dela, pôr em prática, orar.
Essa é a comunhão com os irmãos. E você ter comunhão com os irmãos e ajudar os necessitados. A oferta é para os necessitados. A oferta é para os irmãos que estão desempregados. Os irmãos em Cristo. A oferta é para as pessoas. Não é para ter luxuosa e para sustentar pastor, vente preguiçoso, certo? Aí eles vão usar aquela passagem lá. O obreiro é digno do seu salário. Ele tira de contexto. Ali não está falando nem de dinheiro. Está falando que Paulo estava reclamando que ele era digno de comer do que foi arrecadado. E que era digno de ter algumas moedas, porque ele viajava de cidade em cidade, tinha que levar ajuda para os cristãos de outra cidade, e eles tinham que se alimentar no caminho para ele não desfalecer, entendeu? Tanto é que você lê a carta de Atos, leia lá, Atos, o que os cristãos genuínos faziam? Na época do cristão primitivo, ele pegava e vendia suas próprias propriedades, não para dar para o pastor, tá? Para reunir os dinheiro. Tanto é que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, caíram mortos os dois, porque eles mentiram contra o Espírito Santo, certo? Porque eles venderam a propriedade deles e esconderam uma parte, mas eles falaram que ia dar tudo. A propriedade era deles. Pedro falou, a propriedade é sua, se você não quisesse dar, vocês não eram obrigados. E se você quisesse dar uma parte e ficar com a outra, era só comunicar a gente. Quando você enganou a gente, você não enganou a gente, você enganou o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo derrubou mortos os dois lá, tanto Safira quanto Ananias, o casal. E aí eles vendiam as propriedades deles por amor aos outros irmãos e compartilhavam na frente dos pés dos apóstolos os dinheiro, tudo lá na frente, todo mundo sabia direitinho para onde ia o dinheiro. Para cada cristão necessitado, era dividido ali para cada um. Todo mundo vendia as suas herdades, as suas propriedades e dividia. Tá em Atos isso. Vai lá ler se eu estou mentindo. Tá? Eu não tô com raiva, não tô nervoso. Eu tô falando assim porque eu me iro contra esses enganos fraudulentos, desses falsos profetas sem vergonha, pilantra, vagabundo. É isso mesmo. E quem não gostou, não gosta e não acompanha mais o canal, vá para outro canal. É isso mesmo, porque eu vou falar o que a palavra de Deus manda eu falar. Eu não estou aqui para agradar a vontade, para ajudar doutores, para falar o que a pessoa quer ouvir. Eu falo o que a palavra manda, certo? O que é verdade. Quem quer sair do engano, o canal é aqui. Quem não quer, continue sendo enganado. Siga esses caras, não siga mais o meu canal não. Porque o meu canal eu vou falar essas coisas. Já aviso logo, tá? Eu amo os irmãos, eu amo as almas. Oro para os irmãos, desejo bem para os irmãos. Se eu puder ajudar financeiramente alguém, eu ajudo. Se eu não puder, eu ajudo pregando a palavra, ou ajudo orando pela pessoa, porque a oração do justo pode muito seus efeitos, tá? Se for da vontade de Deus que aconteça, vai acontecer, certo? E eu ajo com a sinceridade do coração, certo? Eu não venho aqui para falar igual os docinhos, igual os falsos profetas, assim, para mexer com as emoções, para lubrificar as pessoas, não. Aqui não tem isso no meu canal. Se você quiser isso, pode procurar esse teórico da prosperidade aí. Vai procurar prosperidade lá. Porque aqui, a prosperidade que eu falo é saúde, é união entre a família, é ter Cristo dentro do coração. Você pode prosperar financeira? Pode. Trabalhando honestamente, sem ganhar dinheiro fácil, sem enganar, sem manipular, sem roubar, sem enganar o povo para viver, ganhar dinheiro do evangelho. Entendeu? O obreiro digno do seu salário é isso aí que eu falei. Não debulha a boca do boi que eles usam sempre fora do contexto, certo? Para falar que você tem que pagar salário ao pastor. Que conversa, de graça receber, de graça dar, rapaz. Não vem, eles tiram do contexto, porque a pessoa não estuda a Bíblia, não ora pedindo discernimento de espírito para o Espírito Santo, esvaziar do seu intelecto humano carnal e se encher da sabedoria de Deus para ter entendimento. Aí entende carnalmente, aí cai no engano. Ou então as pessoas também, elas querem que o pastor promete, então aí é diferente. Aí elas gostam de ser enganadas, porque elas querem ficar ricas. Aí é outra história. Agora tem uns lá que são ingênuos, que são enganados. E a gente está aqui fazendo esse vídeo para esses que estão sendo enganados, que são tão de coração puro, estão indo nessas denominações de coração sincero para buscar salvação, para buscar compartilhamento com os outros irmãos, para buscar comunhão, para buscar as coisas excelentes do alto. Esse sim, esses vídeos é para esses que não querem ser enganados. Agora, para aqueles que querem seguir isso daí, esses aí já, o que eles querem é isso mesmo. Aí por isso que 1 Timóteo fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça muitos se desviaram da fé.
E seguiram após o outro. E sofreram, se ultrapassaram assim mesmo com muitas dores. Por quê? A mulher mesmo que deu 50 mil reais, que eu fiz o vídeo ainda há pouco aí, para a Igreja Universal, foi lá entrar em juízo, botar no pau, porque ela queria o dinheiro de volta. Quem mandou ela dar? Tudo bem, ela está no direito dela, porque ela foi enganada. Mas quem mandou ela dar? Por que ela não estuda as escrituras? Por que ela vai acreditando sem contestar o que os outros falam? Vai ser uma pessoa questionadora, vai buscar informação descentralizada. Tem pessoas que até inteligentes, que tem a sabedoria do mundo e deixa enganar porque não tem a sabedoria espiritual. Tem muita gente que é estudada que entra nesse engano aí. Eu prefiro muito bem a sabedoria espiritual, muito melhor. Rapaz, para ser sábio desse jeito, deixar sem manipular, vai para lá, rapaz. Vamos lá. E também são levadas pelas mesmas concupiscências das coisas materiais que eles prometem. É uma espécie de acordo entre as partes. Acordo. Você promete o que eu quero e eu pago para ouvir essas promessas, esperando ser sorteado com bênçãos, desde que eu mantenha as contribuições em dia. Não é isso que você escuta o tempo todo no lugar onde você vai? Obviamente, não são todos que são assim, que vão nessas igrejas. Sim, tem um sincero de coração. Tem. Muitos estão ali sendo enganado. Em sinceridade, né? Mas a grande maioria não está ali em busca de salvação eterna. Está ali em busca de salvação temporal, terrena. Dinheiro, sorte no amor. Exatamente, de malandragem, que são os que estão no público. E outros, na plateia, são deliberadamente enganados porque eles querem ser enganados. E daí todo mundo sai feliz, um porque engana, outro porque sai enganado. Menos alguns como você, que é sincero, que acabam cheios de dúvidas. Portanto, não é o verdadeiro evangelho que é pregado nesses lugares, mas é uma promessa de suprir as concupiscências humanas que todo ser humano tem de uma vida confortável nesse mundo. Se eu for na praça e começar a gritar assim, quem quer ficar rico? Quantas pessoas você acha que irão me ouvir? Um monte de gente. Claro, todo mundo quer ficar rico. O uso da Bíblia nessas igrejas que você vê por aí, ele é apenas para dar um toque de legitimidade, para aplacar as consciências, para dizer assim, não, é Deus quem está falando. Mas naquele dia, o Senhor dirá, tanto dos que guiam pessoas nesse sentido, como dos que são guiados, nunca vos conheci. É triste falar isso, mas é a realidade. O fato de alguém se converter e se tornar crente no Evangelho de Cristo nesses lugares não significa nada, porque quando qualquer um ali pode ser um lobo, abre a palavra de Deus, meu versículo dela é a palavra de Deus que tem poder de tocar uma alma e converter uma alma. Isso, não é o pastor, não às vezes o pregador não é nem convertido, de verdade, ele prega a palavra, quem converte a alma que está ali ouvindo é o poder da palavra, é Cristo, é o Espírito Santo, não é o pastor. Se eu prego para vocês e toca na sua alma e você se converte, não fui eu que converti. Não fui eu que... Foi o Espírito Santo, é o poder da palavra. Que eu fui o vaso usado que levei. O poder não vem de mim. Quando uma pessoa expulsa demônio, é lógico que nessas igrejas é fraudulência, que eu já vi, né? Eu falo porque eu já estive lá e já vi. Não falo de falar de bobo alegre, não. Agora, no tempo de Jesus, quando expulsa demônio, os discípulos expulsavam demônio, não era o poder deles. Tanto é que Paulo falou isso. Tinha uma adivinha lá que estava parecendo que elogiava Paulo e Silas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Seguiu. Aí Paulo, incomodado com aquilo, porque estava falando que Paulo e Silas eram deuses. Ele falou, homens, eu sou homem igual vocês. Nós não somos deuses. Aí a mulher estava sendo usada por Satanás. Paulo, sai dela em nome de Jesus. E a mulher caiu dura lá, estribuchando, saiu o demônio da mulher. Entendeu? Por que Paulo percebeu? Porque ele tinha discernimento de espírito. Entendeu? Então, falta muito isso. Eu tenho discernimento de espírito. Tô vendo aí nas igrejas, belo discernimento de espírito. Tô vendo. Da onde vem esse discernimento? Não vem daquele que vos chamou. Entendeu? Ora, pois. Então, você veja. Cara, meu Deus do céu, o que acontece com o povo? Tá cego? Você crê em Cristo, isso não quer dizer que você tem que ficar boba. Isso não quer dizer que você tem que ficar tonta e aceitar tudo que diz, tudo que vem dito como chamado evangélico, que tem a
a etiqueta gospel. Não. João fala, nem todo que diz que é de Deus vem de Deus. Provai os Espíritos. Ela é o seu parâmetro sempre, e é nela que você fica segura. É claro que existe um outro elemento aí, que nesses lugares também que você tem frequentado, que é o terrorismo religioso. Isso. Bota que é medo nas por alguns pessoas. desses líderes que fazem ameaças de danação eterna. Qualquer um que duvide do que eles prometem ou abandone as suas igrejas. Para isso, eles apelam para passagens do tipo: obedecei vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, em Hebreus 13:17. Daí digamos que há realmente aqueles que velam pelas almas, mas são os verdadeiros pastores, que são os guias, que guia a pessoa para Cristo, para a palavra. Esses são os verdadeiros, não esses que estão aí no púlpito. Esses são só fraudulentos, obreiros, como diz 2 Coríntios, obreiros fraudulentos, que se transfiguram em ministros de justiça. Não, pois não é maravilha que até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas? Não é maravilha. Parados, devo obedecê-los? Não. O apóstolo Paulo, quando ele obedecer os verdadeiros pastores, os verdadeiros guias. Eu sei que depois da minha guia para a palavra, que não come a gordura das ovelhas. Lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, com a aparência da piedade, vindo de bonzinho, traidores, atrevidos, orgulhosos, com lábios de mel, prazeres do que a livros de Deus, tendo aparência de piedade, desses afasta-te, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Afasta-se também desses. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tudo isso eu li, emendei alguns versículos aqui, de Atos 20, 29, Mateus 10, 16, Mateus 7, 15 e 2 Timóteo 3, 2 a 5. O evangelho da prosperidade que pregam nessas igrejas não é o que nós encontramos na palavra de Deus. O verdadeiro evangelho precisa dar uma solução para o pecado, não para a conta bancária, para a falência da empresa, para o cônjuge abandonado. A conta bancária e os seus problemas pessoais você resolve. É lógico que você pode pedir ajuda de Deus para resolver os problemas que você mesmo não consegue resolver, sim, irmãos. Mas a conta bancária, você aumentar ela trabalhando, sendo honesto, buscando, estudando. É isso, não é Deus me dá dinheiro, me dá carro, me dá casa. Toma vergonha. Não é isso o evangelho. O verdadeiro evangelho precisa ter morte, precisa ter sangue, precisa ter ressurreição. Isso. O evangelho que apela para as necessidades naturais do ser humano, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, é um falso evangelho dirigido ao ventre. É evangelho para a barriga. Veja o que escreve o apóstolo Paulo: o evangelho que vos tem anunciado, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 3, em resumo do Evangelho. Agora, cá entre nós, será que nós não somos capazes de detectar um vigarista? Se você tiver o discernimento de Espírito, tiver o Espírito Santo, e se for sincero de coração, sim. Sedução. Se nós não estivermos hipnotizados pela ganância nossa, do nosso coração, certamente será fácil identificar um salafrário, um picareta, um vigarista. É fácil. Se você está enganado pela ganância, se está enganada pela ganância, se você quiser também ficar rico, aí você vai cair na conversa, vai cair no ponto. Aí que mora o perigo. Embora salvo, o cristão ainda carrega em si a sua carne, a sua velha natureza. E a carne sempre dá ouvidos às coisas que apelam para a carne. E prosperidade material é uma das coisas que apelam para a carne. Por isso que fala, lutai contra a carne. O seu espírito, você se converteu a Cristo,
você vai ter que lutar contra os seus desejos carnais. Se você vê que esse desejo é contrário à palavra de Deus, não que seja errado você prosperar de maneira honesta, trabalhando, que nem eu falei. Eu estou falando que você coloca o coração no dinheiro. Você quer enriquecer de qualquer maneira, ou honestamente, ou fraudulosamente, ou de maneira fácil. Você quer... Ó, o diabo tentou Jesus. Ó, se prostrado me adorar, darei o reino desse mundo todo. Porque a mim foi dado, eu dou a quem quero. Entendeu? Então, caralho, ó, tá aí. Aí da onde vem esse convite? Dinheiro fácil, ó, vem aqui, dê aqui que você ganha aqui. Aí você tá fazendo barganha com Deus? Deus é dador. Deus te dá quando ele achar que você... Para você obter alguma coisa, Deus te prova antes. Se você sabe administrar, se você vai usar para ajudar os outros ou vai ser egoísta. É igual ao relacionamento. Entendeu? Se você não estiver preparado para o relacionamento... você pode até arrumar uma parceira e se envolver com ela, mas não vai durar. Vai ter brigas direto. Por quê? Porque não foi abençoado por Deus. Você não estava preparado para aquele relacionamento. A pessoa não entende isso daí. Então é isso, irmãos. Perdoe por mim, eu não estou exaltado não. É a minha maneira de pregar. Às vezes, quando eu falo de enganos, de falso profeta, eu falo mais energicamente. Então as pessoas pensam que eu estou exaltado, que eu estou nervoso, mas não é isso não. Eu sou pacífico, sou de paz. Mas quanto a essas coisas eu me iro mesmo. Mas em outros vídeos que eu falo de outras coisas eu já falo mais calmo, né? Que esses assuntos assim, vem a ira de Deus sobre mim, cara. Porque eu não admito que a pessoa seja enganada. Mas também eu não posso obrigar a pessoa a querer concordar comigo. Não, eu prego aqui para ajudar. Se a pessoa não quer, o problema é dela lá. Eu oro por ela e ela que... Se Deus achar arrependimento no seu coração dessa pessoa e abrir os olhos dela, bem. Se não, se Deus não achar arrependimento, ela vai ser enganada até morrer. Infelizmente, vai fazer o que? É triste, mas é escolha. Livre-arbítrio, irmãos. Tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Bem-vindo a novos inscritos. Se inscreva no canal inscrito e até o próximo vídeo. Fui!